Vamos falar da Macaca. Ponte Preta joga amanhã, gente. Ponte Preta joga amanhã, joga com o líder Cruzeiro no Mineirão. E é esperado um público de 60 mil pessoas no Mineirão para esse jogo de amanhã da Ponte Preta. É parada dificílima para Macaca. Júlio Nascimento tem mais detalhes. Fala, Júlio. Amigos da CBN, chegando com informações da Ponte Preta, que amanhã tem parada dura contra o líder Cruzeiro. O técnico Hélio dos Anjos, suspenso para esse jogo, não estará no comando da equipe e será substituído pelo seu filho auxiliar, Guilherme dos Anjos, que inclusive atendeu a imprensa para falar sobre este duelo complicado no Mineirão, onde o Cruzeiro, em 13 jogos na temporada, venceu 11 partidas e empatou apenas um jogo e foi derrotado apenas uma vez contra o América no começo do Campeonato Mineiro. O futebol é muito circunstancial. O empate ele pode se tornar um bom resultado para nós no decorrer do jogo. Nós vamos buscar a vitória porque as condições do campo são iguais. E nós gostamos muito disso, a nossa equipe gosta muito de campo de qualidade. É isso a gente pode demonstrar com as atuações nossas nesse perfil de gramado. Mas como eu falei, o empate é circunstancial. Talvez o empate seja bom para o Cruzeiro dentro da circunstância do jogo. E talvez o empate seja bom para a gente dentro das circunstâncias do jogo. O futebol está muito igual. A gente vai ver, rodada passada, muitos times visitantes ganhando, empatando. Então, hoje, principalmente nas condições de gramado, nas condições para se desenvolver o jogo, um juiz que vai deixar o jogo correr, a gente vai ver, com certeza, um bom futebol. O que modifica realmente é a atmosfera e a gente vai ter que saber adaptar ela. Eu tenho certeza que não vai ser diferente do que foi alguns jogos em termos de adaptação. Só espero que seja um resultado diferente do que foi o nosso jogo contra o Bahia e o nosso jogo contra o Sport, que desenvolvemos, tivemos performance, mas não tivemos resultado, e futebol é resultado. Hélio e Guilherme Anjos terão desfalques importantes para essa partida da Ponte Preta em Minas Gerais. O atacante Luca está fora do jogo, suspenso pelo terceiro amarelo, o principal desfalque da Macaca. Bernardo e Thiago Oliveira também cumprem suspensão, eles foram expulsos na partida contra o Londrina, estão fora da partida, assim como Danilo Gomes, vetado pelo departamento médico. Norberto, que ainda não está 100% fisicamente, também é dúvida para o jogo. Olha, as mudanças das peças ocorrerão por necessidade, naturalmente, em função de que nós temos jogadores sem condições de jogo. Agora, com relação ao esquema tático, as orientações que a gente passa, elas serão vistas dentro do jogo. Eu sou muito franco com relação a isso, o professor também da mesma forma. Eu não tenho como ficar aqui detalhando aquilo que a gente está preparando para o adversário, né? Porque nós não podemos dar subsídio para esse adversário antes da partida. A Macaca está na zona de rebaixamento por conta da vitória da Chape contra o Bahia e precisa somar pontos nessas próximas rodadas, justamente para não ficar ainda mais pressionada, já que, mesmo com o resultado positivo contra o Ituano, a equipe depois foi derrotada em casa para o Londrina e agora enfrenta o líder do Campeonato Cruzeiro jogando fora de casa. Nós estamos enxergando performance na maioria dos jogos, e a oscilação dentro deles, e quando a gente não oscila foram os resultados que a gente teve. Por exemplo, as 3 vitórias elas são um exemplo disso. E mesmo a vitória contra o Ituano, nós oscilamos um pouco, o que não nos agradou, sim. Então a gente precisa trabalhar para evitar esse padrão, para ter um padrão, para ter uma consistência de jogo melhor, né? Ter um jogo mais homogêneo. Portanto, a Ponte, que estará em campo amanhã, tem um provável time titular com Kaique França no gol, Igor Formiga, Fabrício, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Ramon Carvalho e a volta de Felipe Amaral, Fecim e Chaporã. E a grande dúvida, quem vai ficar com a vaga do Lucas? São duas possibilidades, continuar com um esquema com mais um atacante, né? Nesse caso, Ramires, Nicolas, Leandrinho são opções, ou então a entrada de mais um jogador de meio campo, neste caso Fraga e Matheus Anjos, ou outro jogador de meio campo seriam opções para o técnico Hélio dos Anjos, que será substituído por Guilherme Anjos. Pois é, amanhã, 4 da tarde, Carlão de Freitas, é um jogo dificílimo para Ponte Preta, é um jogo complicado para Macaca, vai enfrentar, além do estádio superlotado, nada mais, nada menos que o líder do campeonato. Até aqui, o bicho papão. Carlão? Cabela, uma missão, no meu modo de entender futebol, impossível para a Ponte, sabe? Por tudo que cerca a Ponte Preta hoje, pelo time que tem, pelo ambiente da partida, né? O Cruzeiro vem de derrota num jogo importante, num jogo com cara de Série A diante do Vasco da Gama.
tinha a possibilidade até de perder a liderança para o Bahia no início da rodada. O Bahia acabou perdendo para a Chapecoense em plena Fonte Nova e a liderança permanece com o Cruzeiro, porém o Cruzeiro já se antenou que precisa aí acumular uma gordura para que não passe mais por essa situação, né, de ter a sua liderança ameaçada. E no meio de tudo isso, a Ponte, com vários desfalques, talvez sem a sua principal estrela, ou sem, né, a sua principal estrela, que é o Luca, o artilheiro, no Mineirão, com praticamente aí 60, 70 mil pessoas. Então é difícil imaginar a Ponte Preta enfrentando o Cruzeiro de igual para igual, a não ser que o futebol apresente aquelas nuances, né, aquelas coisas malucas que algum momento acontece, mas não acredito que seja amanhã. Poderia ser, mas não acredito que a Ponte poderá fazer frente ao Cruzeiro. Então ela vai com o que tem, técnico Hélio dos Anjos, que não vai poder comandar a equipe também, o time vai ser comandado pelo seu filho, que também tem um discurso parecido, um discurso forte, e a Ponte vai tentar o impossível, né? Lá vai se defender. Hoje pela manhã até traçava um paralelo com um duelo que a Ponte fez no Mineirão, até parecido, né, mas em outras circunstâncias, em outra divisão. A Ponte era a Série A ainda de brasileiro, Cruzeiro aquele time maravilhoso, fantástico, que ganhou tudo em 2003, com Alex, com Aristizábal, com David, com Luxemburgo no banco de reservas, e eu na ocasião ainda nem militava no rádio ou na imprensa, e já falava, né, que a Ponte seria goleada, mas não aconteceu. Ela perdeu por 3-0, mas não foi goleada. Então é mais ou menos o retrato do que pode acontecer amanhã no estádio do Mineirão. Um jogo difícil, um jogo aí que para mim 90-10 aí a possibilidade do Cruzeiro de sair vencedor. Vamos ver se a Ponte consegue aí provar o contrário, embora eu acho muito difícil que essa possibilidade aconteça. Essa rodada é a 13ª que começou ontem, né? Com Bahia 0, Chapecoense 1, lá na Arena Fonte Nova. Amanhã tem Cruzeiro e Ponte, com transmissão aqui da CBN Campinas. Eu narro a partir das 4 horas da tarde. Tem Vila Nova e Operário também amanhã às 8 horas da noite. Na sexta-feira, Criciúma e Brusque, 7 da noite lá no Heriberto Rios. O CRB recebe o Ituano no Rei Pelé às 9h30 da noite da sexta-feira. No sabadão, tem Grêmio e Sampaio Correia, na Arena Grêmio, 11 da manhã. Novo Horizontino e Tombense, no sábado às 4 da tarde lá no Jorjão, Jorge Ismael de Biasi. Também no sábado tem o Londrina recebendo o Vasco da Gama, no Estádio do Café às 4 da tarde. Náutico e Sport fazem o clássico lá no Recife, lá nos Aflitos às 18h30. E o Guarani no domingo às 11 da manhã recebe o CSA, fechando essa 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro é o primeiro com 28, Bahia tem 25. Bahia ontem poderia ter assumido, né, pelo menos momentaneamente, essa primeira colocação da Série B, mas perdeu em casa. O Vasco tem 24, o Sport 19. Aí tem o Grêmio com 18, Criciúma com 16. Lá na zona de rebaixamento, a Ponte Preta, que com a vitória da Chapecoense ontem, entrou na zona de rebaixamento, 17ª colocada, 12 pontos, Náutico 12, Guarani 12 e o Lanterna Vila Nova com 10 pontos ganhos. É a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, 4 horas e 59 minutinhos, nós vamos fechando